algumas características da matéria para a gente entender melhor o modelo de Bohr. Então, primeiramente, a gente vai estudar agora a composição da luz. Tá? Então, no início do século XVII, Isaac Newton ele realiza o seguinte experimento. Utilizando um prisma, tá? Que é esse instrumento bem aqui, ó, ele fez com que um feixe de luz, da luz solar, né, chegasse até nesse prisma. O que aconteceu? O prisma ele ocasionou uma espécie de separação da luz em várias cores. Tá? Então, com esse experimento aqui, Isaac Newton, utilizando o prisma, ele consegue comprovar que a luz, tá? A luz é formada por um conjunto de cores. Ok? Então, ó, é como se fosse isso. Esse é o prisma. Tá? E quando a luz solar incidiu aqui, ó, formou várias cores. Né? Você deve lembrar isso aqui, ó, quando você vê um arco-íris, por exemplo. Né? Então, nada mais é do que a luz ela é formada por um conjunto de cores. Tá? Então, tudo isso aqui para a gente entender melhor o modelo de Bohr. Tá? Então, essa foi a contribuição de Isaac Newton no estudo da composição da luz. Em seguida, em 1855, o cientista Bunsen, né, descobriu que determinados compostos, quando aquecidos, emitiam luz com coloração característica. Logo, concluiu que um elemento químico poderia ser identificado de acordo com a cor que ele emitia ao ser aquecido. Então, após essa descoberta de Isaac Newton, os cientistas começaram a estudar melhor, né? A se dedicarem a entender a luz, a composição da luz. E aqui, Bunsen, ele descobre que ao se aquecer um determinado composto, ele emitia uma luz própria, uma luz característica. Então, o que ele concluiu? Que um elemento químico poderia ser identificado de acordo com a cor que ele emitia ao ser aquecido. Esse experimento aí, ó, ficou conhecido como teste de chama. Então, observe que quando eu tenho uma amostra do elemento potássio e ele é submetido ao aquecimento, ele forma a luz, mas com uma coloração específica, um lilás. O elemento estrôncio, ao ser aquecido, forma uma coloração rosa. O cobre, né, ele forma essa coloração verde. O elemento sódio, uma amostra de sódio, ao ser aquecido, forma uma coloração amarelo. O boro, ao ser aquecido, forma essa coloração verde escura. E o lítio, ao ser aquecido, ele forma uma coloração vermelha. Então, quando há esse experimento, tá, de submeter as amostras ao aquecimento, e o aquecimento, né, submeter essas amostras a uma chama, né, para que elas fossem aquecidas, e ao serem aquecidas elas emitirem uma luz característica, uma luz própria, foi possível estabelecer a relação entre um elemento químico e a cor que ele emite. Tá? Então esse teste foi conhecido como teste de chama. Tudo isso aqui para a gente entender melhor o modelo atômico de Bohr. Ok? Então aqui nós temos o modelo de Rutherford. Tá? Antes da gente iniciar o modelo de Bohr, nós temos que relembrar o modelo de Rutherford. Então o modelo de Rutherford ele apresentava um núcleo central e ao redor do núcleo existia uma região denominada de eletrosfera.
onde existiam os elétrons em movimento. No entanto, a física da época explicava que cargas em movimento, com o tempo elas iriam perder energia, tá? E o elétron sendo negativo e o núcleo sendo positivo, ia ter um momento que esses elétrons eles iam andar e iam colidir aqui com o núcleo, tá? Ia haver um colapso do modelo de Rutherford, porque esses elétrons uma hora iam perder energia e iam de encontro ao núcleo positivo, tá? Então, para isso aqui, Rutherford não soube explicar. E aí que entra o modelo de Bohr. Então, vamos aqui estudar os postulados de Bohr para entendermos o modelo atômico de Bohr. Então, o primeiro postulado de Bohr diz que os elétrons se movem em órbitas circulares sem que haja perda ou ganho de energia. Então, ó, nós temos aqui o modelo atômico de Bohr. Observe que o núcleo está aqui no centro e ao redor do núcleo existem essas órbitas, esses círculos aqui, ó, essas circunferências aqui, tá? Essas são aqui as órbitas circulares que estão ao redor do núcleo. E os elétrons, eles vão se movimentar em cada uma dessas órbitas aqui, ó. No entanto, não vai haver nem perda, nem ganho de energia, tá? É por isso que essas órbitas são chamadas de órbitas estacionárias. Os elétrons vão poder se movimentar aqui, tá? Sem que haja perda ou ganho de energia. Então ele vai poder ficar aqui, tá? Vai poder ficar aqui circulando em cada uma dessas órbitas, pois não está havendo nem perda, nem ganho de energia, tá? Então, por isso que o sistema não vai entrar em colapso nesse caso, porque ele vai apresentar uma energia definida em cada órbita. Segundo postulado, um elétron não pode ocupar qualquer órbita, pois para cada órbita existe uma energia definida. É daí que vem os níveis de energia. Então, por exemplo, vamos supor que um elétron esteja aqui, ó, na primeira camada, primeiro nível de energia. Então, esse elétron ele vai ter uma energia definida para a primeira camada. Se um outro elétron tiver um determinado nível de energia, ele vai estar na segunda camada. Um elétron que está na segunda camada, ele não vai poder estar na terceira, quarta ou quinta. Se ele já está na sua camada, na sua segunda camada, por exemplo, aqui você tem uma energia definida, tá? Então, cada elétron ele vai estar em determinado nível de energia, tá? Então, um elétron ele não pode ocupar qualquer órbita, pois para cada órbita existe uma energia definida. Então, os elétrons eles vão ter que obedecer a um nível de energia, tá? Então, se um elétron estiver na primeira órbita, aqui ele está tendo um nível de energia. Para ele estar na segunda órbita, ele vai ter que ter outro nível de energia. E assim sucessivamente. Então, à medida que você sai do núcleo para a camada mais externa, a energia está aumentando, tá? E quanto mais próximo do núcleo, tá? Menor energia. Então, ó, mais próximo do núcleo, a camada de menor energia. Mais distante do núcleo, camada mais externa, camada de maior energia, tá? Então esse é o modelo atômico de Bohr. Quando o elétron, terceiro postulado, quando o elétron absorve, ganha um quanto de energia, ele salta para uma camada mais externa, que é uma camada de maior energia. Então, para a gente entender esse terceiro postulado, a gente tem que saber primeiro o que é esse quanto, né? Esse termo quanto ele foi criado por Max Planck. Então, de acordo com os estudos de Max Planck, estudando química quântica, ele conseguiu comprovar que a energia
ela não é só uma onda. A energia, ela se comporta também como partícula. E ele disse que cada pacote de energia, né, é chamado de quanto. É como se a energia ela fosse particulada. A energia não é uma onda. A energia ela é pequenos pacotes de energia. Então, para cada pacote de energia, ele chama de quanto. Tá? Aí você entende, a gente não vai aprofundar muito isso. Tá? Aí também tem a contribuição do cientista de Broglie. Né? De Broglie, ele diz que não só o elétron, mas sim a matéria, existe uma dualidade da matéria. Ora a matéria é onda e ora a matéria é partícula. Tá? Então, onda, partícula. Certo? Então, com base nisso, nesses estudos de de Broglie, de Max Planck, surge essa questão do quantum. Né? Então, a energia, que antes era vista apenas como uma onda, ela começa a ser vista também como partícula. E um pacote de energia, uma parte da energia definida, ela é chamada de quanto. Tá? Então, quando o elétron absorve essa quantidade de energia, ele salta para uma camada mais externa. Tá? Essa camada mais externa, ela é uma camada de maior energia, que é chamado de estado excitado. Então, não é o estado fundamental. Tá? Como nós vimos aqui no slide anterior, o elétron ele vai ficar em órbitas sem que haja o quê? A perda ou ganho de energia. Tá? Mas quando ele recebe energia na forma de quanto, aí ele vai ter um movimento. Ele vai ter um salto quântico. Ele vai passar de uma órbita interna para uma órbita mais externa, uma órbita de maior energia, porque agora ele está recebendo energia, tá? Então houve uma alteração aí. Agora está tendo energia sendo absorvida, tá? E o quarto postulado e o último de Bohr diz que quando o elétron emite ou perde um quanto de energia na forma de luz, que nesse caso é o fóton, ele volta para a sua camada mais interna, que é a camada de menor energia, ou seja, ele está voltando para o seu estado fundamental. E quando ele volta para o seu estado fundamental, ele emite a luz. Tá? Então, com base nesse postulado de Bohr, a gente começa a entender melhor o teste de chama, que nós vimos lá no slide anterior. Então, o que está acontecendo naquelas amostras do teste de chama? Né? Aquela amostra ela está recebendo uma energia térmica, a energia de uma chama. Aquela amostra está entrando em combustão e ela ganha a energia e ela faz um salto quântico. Tá? No interior da amostra, o elétron vai fazer um salto quântico, porque está recebendo energia, pacotes de energia. E quando a amostra ela perde essa energia, tá? Essa energia perdida, ela libera a energia na forma de luz. É por isso que você consegue ver uma luz característica. Cada elemento ele vai receber uma quantidade de energia e ao liberar essa quantidade de energia, ele vai liberar na forma de uma luz, tá? Na qual vai identificar o elemento químico. Okay? Então aqui nós temos um exemplo. Ó. O elétron ele está numa camada mais interna. Ao receber energia, ele vai para uma camada mais externa. E ao perder energia, ele volta para a camada mais interna. Então, ó, vamos lá. Ó. Ganhou energia, vai para uma camada mais externa. Perdeu energia, vai para uma camada mais interna. E quando ele retorna, tá? Ele libera energia na forma de luz. Então, o modelo atômico de Bohr, ele vai ter o núcleo, e ao redor do núcleo nós temos as órbitas circulares. Cada uma dessas órbitas vai ter uma energia definida, tá? Então aí você fala em níveis de energia. A nível de ensino médio nós estudamos apenas 7 níveis, tá? É o nível de energia ou camada de energia, que nós chamamos camada ou nível
primeiro nível, K, segundo, L, terceiro, M, quarto, N, quinto, O, sexto, P e sétimo, Q. Tá? Então, esse é o modelo atômico de Bohr. O núcleo no centro, tá? Cercado por órbitas circulares, no total de 7 órbitas. K, L, M, N, O, P, Q. Tá? Então, vamos entender melhor o que nós vimos aqui, né? Desse salto quântico e dessa emissão de luz. Então, ó, por exemplo, fogos de artifício. Os fogos de artifício, eles são formados, né, por compostos químicos que, ao receberem uma grande quantidade de energia, eles vão passar por um estado excitado. No entanto, ao emitirem a energia, ao perderem essa energia, eles vão emiti-la na forma de luz. Tá? Então, ó, os fogos de artifício, né, você vai ter lá uma amostra, uma substância química, que ela vai sofrer uma explosão, né? É uma reação de combustão. Vai ter uma grande liberação de energia e essas amostras químicas vão absorver essa energia, vão passar para um estado excitado, tá? Um estado de maior energia, vão para um nível mais externo e, ao retornarem ao nível mais interno, ao seu estado fundamental, elas vão liberar energia. Só que elas vão liberar energia na forma de luz. É o que explica os fogos de artifício. Então, por exemplo, vamos relacionar com o teste de chama. Tá? Então, por exemplo, ó, nos fogos de artifício, eles são formados por sais de estrôncio, sais de sódio, sais de potássio. Tá? Então, ó, entenda que quando essas amostras são submetidas a um aquecimento, por exemplo, a uma explosão, o que vai acontecer? Elas vão emitir a sua coloração específica. Tá? Mas por que isso acontece? Porque elas estão passando do seu estado excitado para o estado fundamental. Elas estão saindo do nível mais externo para o nível mais interno. Então, quando o elétron ele volta para o seu estado fundamental, né, para a sua camada mais interna, ele vai emitir luz, ele vai emitir energia na forma de luz. E para cada elemento, você vai ter uma coloração específica, tá? O que é evidenciado nos fogos de artifício. Então, espero que vocês tenham entendido. Esse era o modelo atômico de Bohr, o último modelo que nós vamos estudar. Então, obrigado a todos.